Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. O estudo de hoje falaremos sobre o profeta Moisés. O profeta Moisés, que a paz de Deus seja sobre ele, é mencionado no Alcorão mais de 120 vezes. Ele é descendente de Isaque, um dos filhos do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja sobre eles. Todos os profetas, incluindo o profeta Moisés, vieram para o seu povo com a mesma mensagem: adorar a Deus único. Moisés nasceu no momento em que o faraó do Egito era a figura de poder mais importante na terra. Ele era um homem muito poderoso que se referia a si próprio como um deus, e ninguém era capaz de questionar isso. Ele se achava o Senhor Supremo e praticava injustiças. O faraó estabeleceu divisões de classe, dividiu o povo em grupos e colocou uns contra os outros. Os judeus, filhos de Israel, estavam no nível mais baixo da sociedade que serviam aos demais. A família de Moisés era um dos filhos de Israel. Naquela época, o povo do Egito era influenciado pelos sonhos e interpretações de sonhos. Assim como aconteceu na história do profeta José, que a paz de Deus esteja sobre ele, na história de Moisés, o sonho também teve a sua importância. O faraó sonhou que uma criança dos filhos de Israel se tornava adulta e tomava o seu trono. Para resolver essa ameaça, o faraó dá a ordem para que todos os meninos nascidos dentre os filhos de Israel fossem mortos. Os guardas de segurança entravam nas casas procurando mulheres grávidas e por isso a mãe de Moisés ocultou a sua gravidez. A mãe de Moisés era uma mulher virtuosa e temente que confiava em Deus. Deus a inspirou para que o amamentasse e, se temesse pela segurança do filho, deveria lançá-lo no rio Nilo e confiar em Deus, porque Deus faria o filho voltar até ela, conforme consta no Alcorão, capítulo 28, versículo 7. E inspiramos a mãe de Moisés: amamenta-o, e, se temes por ele, lança-o ao rio. Não temas, nem te aflinjas, porque te devolveremos e o faremos um dos mensageiros. Ela então fez uma cesta e colocou o menino dentro dela e jogou no rio. A irmã de Moisés foi acompanhando a cesta, descendo o rio Nilo, passando por casas, barcos e pessoas sem ser notada, até que a cesta para dentro do palácio do faraó. A irmã de Moisés observa com medo quando alguém de dentro da casa do faraó remove a cesta. O menino foi jogado lá para ser salvo e acaba sendo levado para dentro do palácio da pessoa que mandou matar todos os recém-nascidos. A promessa de Deus é verdadeira e, a quem temer a Deus, ele lhe apontará uma saída. O bebê foi levado para Ásia, a esposa do faraó, que, ao contrário do marido, era uma mulher virtuosa e tinha misericórdia. E Deus abriu o seu coração para olhar com amor para o menino. O casal era incapaz de conceber um filho, e o pequeno bebê despertou os instintos maternais em Ásia, que pediu ao marido que aceitasse a criança na família, e ele aceitou. A esposa do faraó chamou as amas de leite ao palácio, mas o bebê se recusou a mamar em todas elas. Então uma serva, que era a irmã de Moisés, sugeriu uma mulher que poderia amamentá-lo. As pessoas do palácio aceitaram e ela foi rapidamente buscar a mulher, que era a mãe de Moisés, conforme consta no capítulo 28, versículo 12 e 13 do Alcorão. E fizemos com que recusasse as nutrizes. E disse a irmã, referindo-se ao bebê: quereis que vos indique uma casa familiar onde o criarão para vós e serão seus custódios? Restituímo-lo assim à mãe, para que se consolasse e não se afligisse, e para que verificasse que a promessa de Deus é verídica, porém a maioria o ignora. Quando Moisés foi entregue à sua mãe verdadeira, rapidamente começou a mamar. O faraó então perguntou à mulher quem era ela, e ela o respondeu: sou uma mulher com leite doce e cheiro agradável, e nenhuma criança me recusa. O faraó aceitou a resposta, o menino foi devolvido aos braços da mãe e criado no palácio como um príncipe do Egito.
Consta a história que um dia Moisés caminhava pela cidade, quando já era adulto, e passou por 2 homens brigando. Um era israelita e o outro egípcio. O israelita reconheceu Moisés e pediu ajuda. Moisés entrou na briga e atingiu o egípcio com um golpe que o fez cair no chão e morrer. Moisés foi tomado pela dor, pois sabia da sua força, mas não pensava que tinha o poder de matar alguém com um único golpe. No dia seguinte, Moisés viu o israelita novamente envolvido em outra briga e suspeitou que fosse um homem desordeiro, briguento, e foi na direção dele. E o homem disse: "Vai me matar como matou um homem ontem?" O oponente do homem, que era um egípcio, ouviu e correu para denunciar Moisés às autoridades. Mais tarde, Moisés ficou sabendo que as autoridades planejavam prendê-lo e sentenciá-lo à morte por ter matado um egípcio. Rapidamente Moisés deixou a cidade, sem nem mesmo pegar provisões ou trocar de roupas.